Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que tenham passado um bom final de semana e agora vamos iniciar uma semana de estudos. Vamos retomar agora com os estudos na apostila, tá bom? Então eu vou disponibilizar para vocês o planejamento semanal com as atividades diárias. Esse planejamento vai estar no grupo de estudos. Lembrando que todos os dias, antes de iniciar a atividade diária, vamos abrir o caderno e fazer o planejamento do dia. Como você vai fazer isso? Coloquem a data do dia, no caso hoje, POA 29 de junho de 2020. E aí vai fazer a sua rotina. Então vai olhar lá no planejamento semanal, vai ver, hoje é língua portuguesa, então nós vamos ver o capítulo 5, Espalhando o Riso. Tenho certeza que vão gostar. Nós vamos iniciar a atividade de hoje pela página 22 a 25. O que tem lá? É uma história em quadrinhos, né? Nós já vimos bastante história em quadrinhos e nós vamos agora interpretar essa história em quadrinhos. Com um bicho de pé, essa história vocês vão encontrar da página 22 a 25 na apostila. Vai fazer a leitura e depois da página 26 a 28 vocês vão fazer a interpretação dessa história. Então tem algumas perguntinhas referente à história, tá bom? Eu deixei uma atividade opcional. Por quê? Porque é uma pesquisa sobre o personagem favorito. Lembra que nós falamos na sexta-feira? Pois bem, vocês vão escolher o personagem favorito, vão ver as características dele. Essa atividade você encontra na página 21. E a proposta é colocar em um documento Word. Para isso, vocês precisarão do auxílio de um adulto para poder utilizar esse recurso, tá bom? O Word é um editor de texto. Então, vocês vão poder colar a imagem do seu personagem favorito e escrever um pequeno texto sobre ele, tá? Pra gente fazer um álbum dos personagens. Então, depois que vocês me mandarem, aí eu vou montar este álbum dos personagens da nossa sala. Essa atividade ela é opcional porque nem todo mundo tem como utilizar este programa. Porém, se vocês quiserem encontrar e fazer manualmente, recortar esse personagem e escrever um texto sobre ele, também é muito válido, tá bom? Mas eu deixei essa atividade como opcional. Combinado? Ok. Essa é a atividade da segunda-feira. Então, aí nós vamos ver na terça-feira. Na terça-feira, vocês vão fazer a mesma coisa, abrir o caderno, colocar a data e vão colocar as atividades do dia de acordo com o cronograma semanal. Essa semana, a proposta de matemática é algumas atividades de subtração. Então, nós vamos fazer a subtração com reagrupamento, tá? Então, o que a gente faz? A troca. A gente pega uma dezena e transforma em 10 unidades. Pega uma centena e transforma em 10 dezenas, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como faz isso. Então, nós vamos ver agora a subtração com reagrupamento. Vamos iniciar então pela casa da unidade. Na unidade nós temos 7 e precisamos tirar 9. Eu não consigo tirar 9 de 7 unidades. Então, o que eu faço? Eu vou na casa da dezena e vou pedir uma dezena para a unidade. Então, aqui a dezena que tinha 2 vai ficar uma e aqui eu vou ter uma dezena e mais 7 unidades, o número 17, certo? Agora, 17, eu consigo tirar 9? Consigo. Então, eu vou ficar com 8. Na casa da dezena, ficou uma dezena para tirar 9 dezenas. Eu posso fazer isso? Não. Então, eu vou vir na casa da centena para pedir uma centena para a dezena. Então, a centena vai ficar com 2 e aqui eu vou ter uma centena e uma dezena. Então, na verdade, aqui é 110, tá? São 11 dezenas.
11 dezenas. Eu consigo tirar 9 dezenas? Consigo. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 2 dezenas. Agora, na centena, eu tenho 2 centenas. E eu preciso tirar 4 centenas de 2 centenas. Eu posso? Não. Então, eu vou vir e vou pedir 1 milhar para a centena. Então, agora nós vamos ter 12 centenas e aqui ficou 0 na unidade de milhar. Então, eu tenho 12 centenas para tirar 4 centenas. Quanto vai ficar? 8. E nós temos o nosso resultado 828, porque aqui na casa de milhar eu já tinha emprestado aqui para centena, então ficou vazio nesta casa. Então, nosso resultado, 1.327 menos 499 é 828, ok? E então, as atividades para vocês fazerem referente às subtrações e situações problemas estão na página 22 à página 24, tá? Da parte de matemática, ok? Eu deixei algumas atividades complementares. Na apostila APS tem algumas situações, problemas sobre adição e subtração com reagrupamento, tá bom? É importante vocês fazerem esses exercícios exatamente para exercitar o conhecimento, tá? Como vocês sabem, atividades complementares não são obrigatórias, mas são muito importantes para vocês poderem aprimorar o conhecimento de vocês, tá bom? Na quarta-feira, teremos então o nosso encontro online pela plataforma Zoom. Eu fico muito feliz de encontrar vocês, a gente pode discutir um pouco sobre os conteúdos vistos, tirar as dúvidas, rever os amigos, né? É um momento de socialização online, que é o que a gente pode nesse momento. Então, a participação de todos é muito importante. Eu sei que nem todos conseguem, devido à dificuldade de acesso à internet, porém, se possível, organize esse dia para que a gente possa ter esse encontro, tá bom? Sempre às 2 horas da tarde, ok? E na quarta-feira, nós vamos dar continuidade sobre a química no nosso cotidiano. Então, nós já vimos que a química, ela está presente em todo o nosso cotidiano. Haja visto fazer um bolo em casa com a família, ou um pão, nós podemos ver aí algumas transformações, né? Ficou evidente com o uso do fermento, mas também com a utilização dos outros materiais. E nesta quarta, vocês vão ver um pouco mais sobre as matérias e os materiais. Então, os diversos tipos de materiais e as matérias, então, do estado sólido, líquido e gasoso. Então, a proposta desse dia é fazer uma leitura da página 14 e 15. Tá? Então, são 2 páginas só para vocês lerem e entenderem o que estão lendo, para a gente poder conversar aí no nosso encontro online, que vai ser na própria quarta-feira, tá bom? Essa é uma proposta de investigação científica, então vocês vão fazer uma experiência, tá? Vai pegar um papel de jornal ou um papel branco, tá? Vai ver essa textura, o cheiro, o formato, vai registrar essas observações. Daí vocês vão mergulhar esta folha num recipiente com água, aproximadamente 5 minutos vai deixar lá. Depois vocês vão retirar e vai ver como ficaram as características. Vai observar e vai responder aí como ficou a textura das folhas, se houve alteração no cheiro, na cor, e vai fazer as anotações. Depois vai repetir o passo 2, mas dessa vez vai deixar as folhas na água de um dia para o outro, retirando a folha com cuidado, observe novamente as características e faça as suas anotações. Lembrando que o papel ele é formado por uma rede de fibras que ficam entrelaçadas. Quando entra em contato com a água, essa rede começa a se desfazer e se explica o que acontece com o papel quando ele está molhado. Ok? Boa experiência! Na quinta-feira, nós teremos uma aula de História. E antes de iniciar a aula de História, tem a proposta de um vídeo lá no canal. Assista o vídeo,
para vocês poderem ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre a chegada dos bandeirantes, tá bom? Então aí é o título desse capítulo que nós vamos ver em história, é Rumo ao Interior. Então é do litoral até chegar ao interior, esse caminho aí das expedições dos bandeirantes, tá bom? Este capítulo está bem interessante. Vocês vão poder entender um pouco mais sobre as expedições e ver as obras de artes relatadas deste período. Compreensão dessa história da página 16 e 17. Faça uma leitura com bastante atenção, tá? Para vocês poderem responder as perguntas, tá bom? Na sexta-feira, nós vamos ver sobre geografia. O que nós vamos ver sobre a geografia? Sobre o clima e a vegetação do Brasil. Nós vamos iniciar agora neste conteúdo. Geografia vai iniciar na página 16. Mas nessa sexta-feira, somente um texto da página 17. E mais uma vez vai vir aí uma história em quadrinhos para vocês fazerem a leitura e depois tem algumas perguntinhas referente a isso. Leia a história com bastante atenção e depois responda as perguntinhas dessa página. Sexta-feira teremos mais um encontro online, onde a gente vai poder fazer uma retrospectiva de tudo que nós vimos na semana e conversar um pouquinho sobre os assuntos tratados, tá bom? Uma ótima semana para vocês, de estudos, todos os dias, então, das 2 às 4, estarei disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e boa semana. Siga nosso planejamento semanal, fazendo as atividades que estão planejadas por dia. Faça as atividades com calma, com atenção e se tiver dúvidas, pergunte, ok? Todos os dias, 2 horas, nós vamos iniciar o nosso grupo de estudos e vocês vão poder também sanar todas as dúvidas.